Olha, estar nas mãos de Deus, seguro ali nas mãos de Deus, não há quem possa te atingir. Olá, estamos chegando aí até você com mais uma mensagem curta que traga para a sua vida encorajamento, traga edificação, traga consolo, né? E é uma palavra para elevar o seu espírito, né? Seu coração aí para Deus. E o tema, né, desta mensagem que nós vamos trazer é: não temas, não tenha medo, não tenha medo. Os estudiosos dizem que nós já nascemos com dois tipos de medo, que são inatos: o medo de cair e o medo de barulho. Então, isso é fácil de se perceber no berçário, né? Ou até mesmo quando a criança já nasce ali na sala de parto, você observar como as mãozinhas dela, ela quer agarrar, se apegar em alguma coisa, porque ela tem medo de cair. E como sempre, né, é recomendável silêncio na sala de parto, porque a criança se assusta. No entanto, ao longo da vida, nós desenvolvemos muitos outros tipos de medo. Imagine quantos tipos de medo, né, nós podemos desenvolver aí ao longo da nossa vida. Então, nós vamos olhar para um texto da Bíblia, né, que está lá no livro de Isaías 41, versículo 10, que diz: não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Quem está falando isso é Deus para nós. E eu pergunto a você: há algum medo que te atormenta? Há algum medo aí que te paralisa, que te coloca na defensiva ou faz com que você se torne agressivo ou você se isole? Isso não é bom, né? Nós sabemos disso. E então, o que você deve fazer quando o medo aflora? Você precisa ouvir Deus, né, dizendo para você estas palavras que nós acabamos de ler aí em Isaías 41, 10. Né? Então, você traz a presença de Deus para perto de você. Em todo momento de medo, de insegurança, de mal-estar, de estresse, traz a presença de Deus. Esta presença, ela faz com que nós tenhamos paz interior. Ela faz com que nós não percamos o equilíbrio, a harmonia no nosso ser. Então, trazendo esta presença, você precisa crer que Ele é o seu Deus. Então, traga o seu Deus para perto de você. Fale com Ele, abra o seu coração, coloque o seu medo diante dEle, porque Ele é onipotente e Ele é onipresente e é onisciente. Então, só Deus tem essas qualidades. Nenhum ser humano possui essas qualidades de onipotência, onipresença e onisciência. E Deus diz que Ele está com você. Então, o que nós temos que fazer? Crer. Se Ele diz que está comigo, é porque Ele está comigo. Eu creio e ponto final. Então, tenha fé nessa palavra, confie nesta afirmação, porque ela é verdadeira. Né? Se foi Deus quem disse, só pode ser verdadeira.
Desenvolva então a consciência da presença de Deus com você. Fale com Ele, coloque para fora tudo que você está sentindo, porque Ele promete te fortalecer, te ajudar. Deus diz que te segura com a sua mão direita vitoriosa. Olha que coisa linda, que maravilha, como isso é extraordinário. Olha, estar nas mãos de Deus, seguro ali nas mãos de Deus, não há quem possa te atingir. Nada, nada, ninguém pode desestabilizar você, porque você está seguro, guardado, protegido em Deus. Nós não estamos sozinhos, né, nas nossas crises, nos nossos dias maus. Deus está conosco, né? E Ele está comigo, Ele está com você. E com Deus nós somos maioria. Nós somos mais fortes, nós somos mais que vitoriosos nele, por meio dele, através dele. Com Deus nós saltamos muralhas, né? Muralhas de problemas, muralhas de impedimentos, muralhas de oposição, seja lá o que vier. Não há montanha, não há muralha que possa nos paralisar, porque a fé remove montanhas de problemas externos e internos. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que te reveste de força, Ele é o Deus que te torna perfeito nos seus caminhos, e Ele torna os teus pés mais ágeis como os pés da corça, e te sustenta firme nas alturas. O nosso Deus, Ele promete e Ele faz todas estas coisas. Portanto, eu te aconselho, desenvolva o seu relacionamento de filho com Pai Celeste. Filho de Deus, não é um estranho. Filho é filho amado, aceito, compreendido por Deus. Se você crê em Jesus, você se tornou filho amado de Deus. Agora você faz parte da família de Deus. Deus tem uma família, Ele é pai. Então Ele tem filhos. E venha ser um filho, uma filha de Deus. Jesus, em seu ministério terreno, Ele viveu aqui na terra cerca de 33 anos e meio, e Ele demonstrou para nós como deve ser um relacionamento do Filho com o Pai Celestial. Jesus disse que Ele desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade do Pai que o enviou aqui para a terra. Então, e qual era a vontade do Pai para Jesus? Nós sabemos que Jesus veio aqui com o propósito de atrair toda a humanidade para o Pai e para que essa humanidade pudesse receber a filiação, pudesse ser abençoada pelo Pai, pudesse ser guardada, protegida, ajudada, amada pelo Pai. Como Isaías teve essa revelação e escreveu, né? Então, o ministério de Jesus aqui na terra foi um ministério de reconciliar o homem com Deus. E veja, da mesma maneira como Jesus teve uma existência terrena, né? Hoje Ele está em espírito glorificado no céu. Então, nesta existência terrena que Ele teve aqui na terra, Ele esteve aqui para fazer a vontade
de Deus Pai. E a vontade de Deus Pai era que Jesus se identificasse totalmente com o homem, a ponto de que na última ceia ele tomou o lugar do homem pecador. Ele recebeu sobre si o pecado de toda a humanidade. E por causa desse pecado que estava nele, ele foi pagar o preço pelo pecado, morrendo por nós na cruz. A crucificação, a morte de Jesus na cruz, foi para pagar o preço pelos nossos pecados e assim nos reconciliar com Deus, nos levar de volta para o Pai. E saiba, isso tudo está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 6. Saiba que eu e você, nós estamos aqui na terra para continuar a missão de Jesus, a obra de Jesus, de reconciliar as pessoas com Deus Pai. Nós também recebemos o ministério da reconciliação. Então, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo aqui na terra, tem essa missão que foi dada por Ele, né? Ele nos enviou aqui à terra também para que nesta nossa existência e única existência terrena, nós possamos ajudar as pessoas a se reconciliar com Deus. Por que reconciliar? Porque quando a pessoa não crê em Deus, quando ela não se relaciona com Deus, quando ela não adora a Deus, quando ela não serve a Deus, ela está afastada de Deus. Ela não tem comunhão com Deus. Então, ela precisa ser reconciliada novamente com Deus. Então, use a sua vida terrena. Use o seu corpo físico que transporta o seu verdadeiro eu, seu verdadeiro ser real, para ajudar as pessoas a se relacionarem com Deus, a voltarem para o Pai, a voltarem para a casa do Pai. Então, essa é uma grande responsabilidade. A vida terrena é um presente de Deus, mas é um presente que vem com responsabilidade. Eu não posso viver para mim mesma, eu não posso viver no egocentrismo, eu não posso só fazer aquilo que eu gosto, que eu quero, que me agrada. Eu tenho que descobrir o que Deus quer para a minha vida aqui na terra. E faça exatamente aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que Ele te capacitar para fazer. Essa é a obra que você deve fazer aqui na terra. Não queira fazer a obra de outra pessoa, não queira ser outra pessoa aqui na terra. Seja você mesmo, do jeito que Deus criou você, com o temperamento que Ele te deu, com as habilidades que Ele te deu, as oportunidades, as capacitações que você tem, os dons do Espírito Santo para ajudar seu semelhante. Entende? É isso que Deus espera de você. Deus quer que você seja você, mas o você na sua melhor versão, né? Sendo aí moldado, trabalhado, né? Pelo Espírito Santo, para que você seja bênção aqui na terra. E a sua vida terrena glorifique o nosso Deus, né? Dê glórias a Ele. Que as pessoas louvem a Deus por causa da sua vida, ok? Agora, nós estamos aqui todos sendo forjados, preparados, mas Deus se agrada quando você o agrada. Descubra como agradar a Deus e faça aquilo que Ele quer que você faça.
Então, Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele veio numa época difícil, né? Ele veio no tempo do Império Romano. Ele nasceu numa família pobre. Ele cresceu num lugarejo pobre. E Jesus estava ali vivendo em dias de um governo autoritário, de um governo dominante, de um governo injusto, e a desigualdade social era gritante. Agora, eu e você, estamos vivos aqui e agora, neste tempo. E esta é a única oportunidade que nós temos de viver nesse corpo físico aqui na Terra. Então, Jesus, assim como ele enfrentou essas dificuldades todas, eu e você também enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos, né, as desigualdades, as injustiças que aí graçam, né, no meio da sociedade. E Jesus, inclusive, ele cita o profeta Isaías, lá em Isaías 9, 1 e 2, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então veja, Jesus estava ali instaurando uma nova época, uma nova era, né? Ele estava trazendo o período da graça, o período da reconciliação com Deus, do perdão dos pecados, né? Do evangelho, das boas novas de salvação. E ele treinou seus 12, né, apóstolos, para que quando ele partisse, eles dessem continuidade. E através desses 12 apóstolos deu início à igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra, né? Nós temos a autorização, né, uma autoridade delegada por ele de fazermos as mesmas coisas que ele fez, né, quando esteve aqui na terra. E quando nós olhamos, né, para a nossa sociedade, nós vemos aí, né, problemas muito sérios em muitas áreas, né? Na área da família, na área da religião, na área da saúde, na área da economia, na área, né, da mídia social, na área do entretenimento, das artes. Nós vemos muita coisa ruim acontecendo. Até muitos dizem, é o fim do mundo, não é possível piorar mais do que está. Então, nós precisamos, né, olhar para Deus, olhar para Jesus, e sabemos que vivemos aqui um tempo difícil, um tempo de pandemia, algo que nunca vimos antes, pelo menos nós, da nossa geração. E veja, eu não escolhi nascer nesta geração, nem você escolheu, né? Isso foi uma decisão de Deus, o nosso Criador, e que quer ser o nosso Pai Celestial. E Ele nos colocou aqui com propósitos específicos. Só você é você, eu não posso ser você e você não pode ser o que eu sou, ok? Não há duplicata, não há clone, né, de nenhum de nós. Deus dotou cada um de nós de talentos, dons e habilidades, e Ele espera que nós possamos desenvolver ao potencial máximo a capacitação que Ele nos deu. Então, isso tudo para abençoar outras pessoas.
tá? Então, veja, uau, isso é tremendo, né? Então, por exemplo, eu sinto crescer dentro de mim, né, um chamado para fazer diferença nesta geração em que eu estou vivendo. Eu quero encerrar a minha carreira com chave de ouro. E você? O que é a sua vida, né? Para que você está vivo aqui? Você já se perguntou por que eu estou aqui na Terra? Qual o propósito da minha vida aqui na Terra? Agora, não importa a sua idade, tá? Não se deixe levar por falácias. Não diga, sou velho demais, meu tempo já passou, não, né? Não posso fazer mais nada, acabou, vai se enterrar aí no sofá. Não. Não há limites de idade para você fazer diferença. Quer ver um exemplo? Moisés tinha 40 anos. Por 40 anos, aliás, ele viveu no palácio de Faraó. Depois teve lá um incidente, né? E ele seria perseguido, então ele fugiu para o deserto e passou 40 anos no deserto. Quando ele tinha 80 anos, ele recebeu um chamado de Deus, direto, voz audível de Deus, numa sarça ardente. E aí que Moisés começou a sua missão, com 80 anos de idade. E a missão que Deus deu para ele era tirar o povo de Israel do Egito, né, que ali eles estavam já numa escravidão de 400 anos, e Deus deu essa incumbência a Moisés, que tirasse o povo e levasse o povo para uma terra que se chamou a Terra Prometida, terra de Canaã. Uma terra que mana leite e mel, segundo Deus disse, né, a ele. E veja, você também pode ter a idade que você tiver e Deus usa os idosos também, e graças a Deus. Olha, eu sempre digo, não há aposentadoria para aqui fazer a obra de Deus. Nós vamos até o último fôlego, tá? Então, não tem isso de se aposentar. Enquanto houver fôlego, lucidez, inteligência funcionando, os dons funcionando, as habilidades funcionando, nós estamos em pé e estamos trabalhando para o Senhor. Não diga também, sou jovem demais, tenho uma vida pela frente para aproveitar. O próprio Moisés escreveu o Salmo 90 e no versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabedoria vem de Deus. É dele que nós recebemos. E no Salmo 111, versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Temor igual a cumprir os seus preceitos. Temor é cumprir os preceitos, os princípios, os mandamentos de Deus e que estão registrados em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Que visão você tem para a sua vida aqui e agora? Você tem uma visão de vida? Eu tenho. E eu vivo cada dia correndo atrás dessa visão. Quem não tem visão
não sabe para onde vai. Pode andar em círculos por 40 anos, como o povo de Israel passou 40 anos peregrinando pelo deserto, quando que em 2 anos eles poderiam ter chegado à terra prometida. Perde tempo. E às vezes não redunda em nada. Então, ter uma visão de vida é fundamental, porque isso vai mover o seu andar, vai mover as suas escolhas. Você vai fazer tudo olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. A minha missão e a sua missão é continuar a obra de Jesus aqui na terra. Você tem uma visão de reino, do reino do céu? Porque se nós temos uma visão do Pai, uma visão de Jesus, do Espírito Santo que habita em nós, nós também temos que desenvolver uma visão de reino. Porque Deus, Ele tem o seu reino. E Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino aqui para a terra e faça-se a tua vontade, como ela é feita no céu. Veja, nós temos que trazer o reino de Deus aqui para a terra. Não é o reino do homem, mas o reino de Deus. Não são os valores que vêm da mente humana meramente, mas os valores que são incutidos no nosso coração, na nossa mente, e esses valores vêm do céu. Eu vivo aqui na terra os valores do céu, os valores do reino de Deus. Se na sociedade eu vejo algo sendo apregoado, praticado, e que está em total oposição ao que o reino de Deus diz, o que os princípios de Deus diz, com quem eu fico? Eu fico com Deus. Eu fico com a palavra de Deus e rejeito esses valores falsos que possam estar no reino dos homens, do mundo, né? Como a Bíblia diz. Então, você precisa descobrir o que Deus quer de você, para que você nasceu aqui nesta terra. E eu aconselho você a ler um livro cujo título é Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, da editora Vida. Né? Se você ainda não leu, procure esse livro e ele vai te ajudar a encontrar, né, os 5 propósitos para a sua vida aqui na Terra. E quando você traz esses 5 propósitos para a sua vida, então, de fato, você vive aqui sem medo, sem insegurança, porque você compreende, né, quem é o seu Deus, para que Ele te colocou aqui na terra, para onde você vai depois desta vida terrena, responde às suas perguntas e isso traz paz ao nosso coração. Que você possa entrar nessa dimensão, né, de um relacionamento íntimo com Deus, com toda a liberdade de ser quem você é, sem máscaras, né? E fale com Ele como um filho fala com o seu paizinho amado. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele revista você com a sua graça, com a sua paz, que Ele possa te envolver num abraço de pai, quando um pai abraça o seu filho. Amém.